Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Na última aula a gente falou sobre a expansão territorial do Brasil, né? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a economia e a sociedade mineradora, né? Durante o período colonial. É um assunto que costuma ser cobrado em prova e tem uma certa importância, alguns detalhes interessantes. Então a gente vai dar uma olhada agora. Bom, inicialmente a gente pode traçar um paralelo com a atividade da produção de açúcar, né? Isso porque na produção de açúcar a gente viu que a atividade ela ficava restrita às pessoas mais ricas, né, da colônia, né, que era representada pela figura do senhor de engenho. Isso não acontecia durante a mineração, né? Porque durante o período de mineração foi possível aos colonos mais pobres ter uma certa renda que eles conseguiam participar dela, então ela foi bem mais democrática. Isso se deu em razão de um tipo específico de ouro encontrado, que era o ouro aluvional. O ouro aluvional, ele recebia esse nome porque ele era encontrado nas margens do rio, né, geralmente em pedacinhos minúsculos ou até mesmo em pó, devido ao desgaste do ouro que ficava na serra, sofria. E, enfim, a exploração desse ouro aluvional era bastante barata, né, feita em baixa escala, né, em pouca escala era bastante barata porque não exigia grandes investimentos, né. Nesse sentido, os colonos mais pobres, né, que se dedicavam à mineração, eles ficaram conhecidos como faiscadores de ouro, né, e eles utilizavam um instrumento que chamava bateia, que é uma espécie de peneira que não é furada, né, para separar o ouro das demais pedras e areia nas margens do rio, como vocês podem ver nessas imagens aí, ó. Bom, aí nessa imagem da esquerda vocês podem ver uma bateia, né, um exemplo de uma bateia, e essa é uma pintura que retratava os mineradores, né, acho que de Cândido Portinari, se não estou enganado agora, a arte não é muito comigo não. Bom, mas outro ponto importante para a gente destacar é que a atividade mineradora, ela contribuiu muito para a urbanização no Brasil, né? Até porque muitos portugueses vieram para o Brasil em busca de enriquecimento rápido, quando eles tiveram notícia de que tinha ouro no Brasil, né? Então, isso contribuiu muito para a urbanização. Bom, daí nasceram muitas vilas, né, e cidades na região mineradora, né, principalmente em Minas Gerais, que naquele momento se tornava o principal ponto de convergência dos mercadores do Brasil, né, e promovendo até uma integração de vários grupos, né, que até então tinha interesses mais descentralizados pelo território, e agora eles convergiam para Minas Gerais, porque era ali que estava o foco do comércio naquele momento. Bom, e nesse sentido mesmo que se desenvolvia também várias atividades de suporte ali, né, na região mineradora, para dar condições daquela atividade se desenvolver, né? E a maioria era relacionada à alimentação, né? Até porque haviam vários grupos de mercadores de gado, né, que saíam do Nordeste e também do Sul com direção a Minas para negociar, né, a compra e a venda de gado. E tais mercadores ficaram conhecidos como tropeiros, né? E desenvolvia-se também naquele momento a manufatura de alguns produtos, né, que estavam em falta em razão da grande quantidade de pessoas que havia aumentado, e a coroa, né, já não conseguia sozinha suprir todas as necessidades da colônia, então é natural que houvesse o desenvolvimento de produtos manufaturados. Bom, e por falar na coroa, né, é bom a gente explicar como o governo português realmente tinha lucro com a exploração do ouro no Brasil. Bom, nesse sentido, era por meio de um órgão conhecido como Intendência das Minas que a coroa controlava a extração aurífera no país, né? Bom, e desse modo, né, sempre que uma jazida era encontrada, ela era dividida em lotes, né, que também eram chamados de datas, e depois seriam arrendadas às pessoas mais ricas que tivessem interesse em explorar o ouro em larga escala, né, arrendando aquela data. Bom, e além disso, a coroa ela utilizou vários mecanismos diferentes para impor uma tributação sobre a produção de ouro, né? E desses tributos, os que a gente pode mencionar com maior destaque foi o quinto, a finta e a captação. Bom, o quinto estabelecia basicamente, né, que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro que fosse explorado no Brasil deveria pertencer a Portugal, né? Bom, mas o problema é que a cobrança do quinto era um pouco difícil, porque a sonegação e o tráfico ele era muito presente, né? Principalmente do ouro em pó, né? Que podia ser facilmente escondido.
Bom, e diante desse problema, a coroa implementou as casas de fundição no ano de 1725 e agora ficava obrigatória que todo o ouro que fosse extraído, seja em pepitas ou em pó, ele deveria ser obrigatoriamente fundido e só poderia circular depois de já descontado o quinto, né, os 20% na casa de fundição, depois que fosse marcado também com o símbolo do governo português para facilitar a fiscalização, né, do pagamento do tributo. Bom, mas um tempo depois a coroa acabou optando por criar a finta, né, que seria um tributo que substituiria o quinto, e pela finta a coroa receberia 100 arrobas de ouro anualmente, unificando a tributação sobre a região mineradora, né, e seria apenas uma espécie de quinto por estimação, né, só facilitaria a cobrança. O problema é que a extração do ouro estava cada vez mais escassa, né, que estava inviabilizando o pagamento dessas 100 arrobas no prazo que a coroa queria. Assim, bem insatisfeito, né, e sem acreditar que de fato o ouro estava diminuindo, a coroa passou compulsoriamente a cobrar o tributo, né, através da derrama, que inclusive mais tarde serviria de motivo para a Inconfidência Mineira, né, a revolta que aconteceu em Minas, né, mas esse é assunto para a gente ver depois. Bom, mas enfim, houve também a implementação da captação, que era um tributo que incidia sobre a mão de obra utilizada na mineração. E esse tributo ele era cobrado tanto dos colonos pobres, né, e livres que trabalhavam por conta própria como faiscadores, quanto dos senhores mais ricos, né, que exploravam as lavras de ouro, onde a extração se dava em larga escala, né. Para isso, eram necessários altos investimentos, né, para adquirir os equipamentos adequados e também para manter a mão de obra escrava, que foi amplamente utilizada também na atividade da mineração. E é bom a gente destacar, né, que se durante o período da produção de açúcar o tráfico negreiro tinha como destino o Nordeste, já durante a exploração do ouro ele era destinado às regiões mineradoras. Enfim, a captação ela era cobrada à razão de 17 gramas de ouro, né, por pessoa que estivesse minerando, fosse ela livre ou escrava. Bom, e além da exploração do ouro, houve também a extração de diamantes, né, que foi vigiada ainda mais de perto pela coroa portuguesa, que queria evitar a qualquer custo o tráfico da pedra preciosa, tendo inclusive criado o Distrito Diamantino, né, que é a atual cidade de Diamantina, para que a região fosse explorada tão somente pelo governo português. O distrito foi, inclusive, isolado do resto das vilas e cidades, né? Tudo isso para evitar qualquer contato entre os moradores do distrito diamantino, né, e os outros colonos. E era a melhor forma que a coroa encontrou para impedir o tráfico de diamantes, né, que ela temia bastante, porque o tráfico de ouro era comum. Ocorre que a extração de diamantes ela foi tamanha que foram tantas pedras mandadas para a Europa que o preço da pedra preciosa ela caiu 70%, o que fez a atividade ficar bastante desinteressante durante um longo período de tempo. Bom, outra coisa importante da gente esclarecer é que deve ser comum imaginar que Portugal deve ter nadado no dinheiro durante aquele período, né, de extração do ouro do Brasil. Acontece que a história não foi bem essa. O governo português daquela época não era assim dos mais inteligentes e acabou fazendo alguns acordos que prejudicaram muito Portugal, de modo que a riqueza que entrava pela porta acabava saindo pela janela. Desses acordos, né, o mais emblemático é o Tratado de Methuen, de 1703, também conhecido como o Tratado dos Panos e Vinhos, né? Bom, então o tratado recebeu esse nome, né, porque foi estabelecido entre Portugal e Inglaterra que, basicamente, todos os vinhos que fossem enviados de Portugal para a Inglaterra, né, eles teriam uma redução no tributo de importação dos ingleses, e, em contrapartida, todos os tecidos que fossem mandados para Portugal, né, vindos da Inglaterra, eles teriam a isenção de tributo. Acontece que Portugal foi muito prejudicado nesse acordo, né, porque as exportações do vinho português elas não conseguiam cobrir as importações de tecido inglês. Bom, isso durante um longo tempo gerava uma diferença nas receitas, né, bem significativa, tendo sido Portugal praticamente obrigado a usar parte do ouro que vinha do Brasil para pagar essas diferenças decorrentes do tratado. Ou seja, resumindo, no final das contas, quem realmente saiu bem dessa história de minerar ouro no Brasil foi a Inglaterra. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto, né? Não dá para a gente falar tudo que a gente queria aqui nessa aula rápida, mas é para isso que tem as questões aí. Então, vocês façam as questões para pegar mais algum detalhe ou outro do assunto. E de resto, vocês já sabem, qualquer dúvida, eu estou aí. Então, um forte abraço, com Deus, até a próxima.